Sinto que estou em um cabo de guerra com meus sogros. Eu acho que minha reclamação é meio white problem, mas vamos lá. Eu tenho 24 anos e meu namorado 25, namoramos há quase um ano e eu sinto que estou no meio de uma briga por atenção com a família dele. Nós dois já somos formados e trabalhamos. Eu já moro sozinha e estou fazendo minha segunda especialização, além de ter bem mais flexibilidade de horários comparado a ele. Sou psicóloga e atendo poucas horas por dia. Ele ainda não decidiu como quer seguir academicamente, então está apenas trabalhando no momento e mora com os pais. Ainda quando ficávamos, ele basicamente não podia dormir na minha casa, a gente só se via durante o dia nos finais de semana ou nos encontrávamos para jantar após o trabalho durante os dias úteis. Após muita conversa da minha parte e muita briga na casa dele com os pais, ele começou a dormir aqui às vezes no final de semana, geralmente uma vez por mês, no máximo 2 vezes. Com o andar do relacionamento e o início do namoro, voltei a conversar com ele sobre isso, porque me incomodava a falta da companhia dele. Além da gente acabar transando só uma vez por mês, eu cortei as vindas para passar o dia aqui, já que basicamente a gente passava umas horas juntos, transava e ele já tinha que ir embora. Aí ficava sentindo que minha casa estava com vibe de motel, e ele começou a dormir um final de semana sim e outro não. Ainda não satisfeita, conversei com ele novamente. Eu tinha muita vibe de ter uma guarda compartilhada, já que tinha um final de semana para mim e outro para a família, e se eu quisesse fazer algo com ele no final de semana que não fosse o meu, era zero chance. Além disso, ele trabalha no lado da minha casa, uns 10 a 15 minutos andando. Não fazia sentido para mim a gente se encontrar para jantar e ele não emendar para dormir na minha casa depois, em vez de ir tarde para a casa dele, e era o maior crime do mundo para a família dele dormir fora de casa durante a semana. Pois bem, chegamos na situação atual, ele começou a dormir aqui toda terça para quarta e sexta para sábado, e às vezes emenda para domingo e ele vai embora na manhã. Meu objetivo não é ele enfiado na minha casa toda hora, eu também amo fazer minhas coisinhas sozinha ou com os meus amigos. Mas eu odeio essa obrigatoriedade, ou rotina, que é instaurada. Sempre a gente tem que fazer algo nos dias que foram conquistados e reservados para mim e qualquer coisa fora disso não rola, e se eu tiver compromisso em algum desses dias, a gente não se vê. Eu não sou muito próxima da minha família, nos vemos muito pouco, apesar de manter contato frequente por mensagem e ligação. Na primeira oportunidade que tive de sair de casa eu abracei, então muitas vezes fico em dúvida se isso é o normal e eu que estou exigindo demais, além de que tenho noção que existem regras nas casas dos outros e se você está embaixo daquele teto, você precisa seguir. Por outro lado, ele tem sua participação financeira na casa e também nos serviços domésticos, então não é como se fosse um sustentado que tem que aceitar qualquer coisa, e sei que não é mais que o mínimo. Também me pesa muito que toda vez que a gente conversa, ele vai lá e tenta dar um jeito, ainda que não saia do jeito que eu espero, e sei bem que lidar com família é algo complicado, ainda mais que eles pesam bastante no lado dele. Esse final de semana ele percebeu que eu estava tristinha por não passarmos o domingo juntos e me chamou para almoçar na casa dele. Durante o tempo que fiquei lá, ouvi bastante piadinhas que os pais fizeram, tipo ele não saber mais onde fica o prato porque não ficar em casa ou não se lembrar mais o nome deles e esses clichês. Também na hora que eu estava indo embora, a mãe dele invocou e ficou infernizando a gente que eu não podia ir de ônibus e tinha que ir de Uber, e eu juro, nem a região que ele mora e nem que eu moro são perigosas. O ônibus sai da esquina da casa dele e me deixa na esquina da minha casa, o que é bem cômodo. Eu não ia gastar dinheiro a mais por causa do surto dela, então para encerrar a falação ele mesmo pediu um Uber para mim. Finalizando, porque já fiz um textão enorme. Após esse almoço, eu tô bem incomodada com essa situação, porque eu basicamente tenho zero estresse com minha família querendo mandar na minha vida e não quero arranjar com isso com a família dos outros. Eu não sei se a tendência é ir melhorando, como já vem, ou se sempre vai ser uma pedra no meu sapato e morro de medo disso. Ele é um namorado muito bom, sinto que o único problema entre a gente é esse. Ele é muito respeitoso, me trata como uma princesinha, percebo que é esforçado, sempre valida meus sentimentos e busca melhorar naquilo que eu aponto. Eu não quero perder um relacionamento que eu considero muito bom por causa de um problema, ainda mais que eu percebo que ele realmente se esforça e tenta se impor em relação à família.
Mas também não gosto de ter que me privar ou seguir uma rotina que não escolhi, porque basicamente é o que tenho para ver ele e tenho muito receio de sempre ter problema com a família dele fazendo algum tipo de pressão. Eu já levo com bastante frequência isso para a terapia, e para o meu próprio namorado em si, mas queria ouvir opiniões, conselhos ou até se alguém passou por isso e como as coisas se resolveram. Obrigada para quem leu até aqui e não me odeiem pelo textão. Conheci um homem pela internet e só me dei mal. Eu conheci meu namorado pelo Instagram, eu morando em Minas e ele em Brasília, foram alguns meses de conversa, no início eu não dava muita atenção, mas aos poucos ele foi me conquistando. Gostava de Fire Emblem, gostava dos livros que eu lia, assistia animes, era assunto que não acabava. Ele sempre falava como era bom, como tudo que queria na vida era viver um grande amor, que se tivesse ele iria cuidar e amar mais do que tudo. Ele disse que me amava e que estava sofrendo com a distância, disse que eu devia ir morar com ele, que dinheiro não seria problema, que era provedor, que nunca deixou mulher pagar conta, ele é servidor público e professor. Eu fui doida, praticamente fugi de casa, queria viver um grande amor também, quem não? Disse para ele que eu gostaria de morar num lugar bom e ele dizia, sem problemas, arrumou tudo no meu nome e quando cheguei com 2 malas e nada mais, tivemos nossa lua-mel. Não conseguíamos nos desgrudar. Era sexo várias vezes por dia, ele gostava do meu fetiche, saíamos para passear, ele me deu cama, fogão, geladeira, notebook, tudo que eu precisava. Sonho de princesa, né? Aí veio o segundo mês, chegaram as contas para pagar, o príncipe agora era um reclamão, o tempo todo dizendo como estava quebrado, que não podia mais gastar, que foi precipitado, que esse estilo de vida não iria se sustentar. Um dia assumiu que não gostava tanto assim das coisas eu gostava, que não tinha lido os livros que disse que leu. Ele assumiu sua tática genial, que aprendeu com o Yobuber. Ele via o que eu postava e procurava resumos sobre o assunto na internet para ter papo comigo. Eu não sabia nem o que falar sobre isso. Ele andava tão nervoso, parecia que queria terminar, um dia me humilhou. Eu terminei o namoro, ele surtou, só falava em se matar, queria mudar seu jeito, que eu precisava acreditar. Eu voltei, mas as coisas nunca mais foram as mesmas. Olhava as mensagens dele para os amigos quando ele dormia, apenas reclamações, eu tinha enganado ele, que eu era uma golpista, que eu não queria nada com nada, mas como ele disse nas palavras dele, eu era viciada em porra, e por isso não conseguia terminar. Agora ele mal passava tempo em casa, preferia dormir na casa dos pais dele, saia com amigos após o trabalho e nem me avisava. Acho que me trai, mas nem sei se ligo. Minha depressão só piorou, voltei a ter transtorno alimentar que pensei que já havia superado, em um mês perdi mais de 12 quilogramas, eu já era magra, não consigo comer direito, minha menstruação parou, só pensando em suicídio. Tive que adotar uma religião para conseguir sobreviver. Ele diz que eu estou doente, que deveria procurar postinho, que não posso ficar esperando por ele, que a árvore secou, que ele é muito jovem para estar passando por isso, que eu vou morrer e ele não quer carregar essa culpa, ele tem 34 anos e eu 24. Ele terminou novamente, dias atrás. Pensei que me sentiria desesperada por não ter como pagar as contas, aluguel e tudo mais, mas senti muito alívio também. Ele surtou com o meu descaso, implorou segunda chance, disse que me amava, que se arrependia de tudo que fez. Disse que iria procurar ajuda psicológica, mas tem medo da psicóloga fazê-lo parar de me amar porque ele está assumindo as funções de pai e namorado. Falei que era só ele contar como ele tirou uma mulher da casa dos pais, que agora não querem ver ela nem pintada de ouro, que abandonou o emprego para ficar com ele, que terminou um namoro por acreditar nas mentiras dele e agora está presa numa kitnet cara, sem ter condições de pagar multa de contrato e que ele explique que ele não tem condições disso também. Talvez a psicóloga entenda. Ele ficou sem graça, disse que iria ficar tudo bem e saiu. Eu vou deletar essa conta, acho que Reddit não tem me feito muito bem, minha válvula de escape se tornou sexo, fiquei compulsiva, viciada em pornografia, em conversar com estranhos, acho que é a única fonte de dopamina atual, mas não está certo. Não tenho como voltar para meu estado agora, se tudo der certo eu passo em algum concurso e aí vou ter minha vida.
Um desabafo sobre mudanças e conexões perdidas. Tenho 26 anos e estou enfrentando um momento delicado no meu relacionamento de 5 anos com minha namorada. Nos 2 primeiros anos, fui incrivelmente feliz, mas recentemente tenho notado uma mudança significativa na dinâmica entre nós, e sinto a necessidade de compartilhar meus pensamentos. Minha namorada é uma pessoa maravilhosa em muitos aspectos. Ela é solidária, trabalhadora, comunicativa e carinhosa. No entanto, algumas questões têm surgido ao longo do tempo que estão impactando nosso relacionamento. A incompatibilidade sexual tornou-se uma questão evidente nos últimos 3 anos, e isso tem afetado nossa conexão íntima. Além disso, a negatividade constante dela, aliada ao estresse e à ansiedade, tem sido desafiadora para ambos. A confiança foi abalada por uma traição durante a pandemia, o que complicou ainda mais a situação. Eu compreendo e respeito os desafios que ela enfrenta devido à depressão e ansiedade, mas percebo que isso também está começando a me afetar. Apesar de meu desejo sincero de ajudá-la, sinto-me impotente diante dessas questões, sem ver uma perspectiva de melhora a curto ou médio prazo. Além disso, tenho refletido sobre o meu próprio crescimento pessoal e a busca por uma vida mais equilibrada. Tenho me esforçado para cuidar da minha saúde física e mental, enquanto percebo que minha namorada enfrenta dificuldades nesse aspecto, o que tem impactado nosso relacionamento de maneira significativa. É doloroso admitir, mas tenho sentido uma perda gradual do encanto que tínhamos no início. Embora eu valorize suas qualidades, percebo que as diferenças em nossas abordagens à vida estão afetando nossa conexão emocional. Ultimamente, tenho experimentado o desejo de explorar novas experiências, conhecer pessoas com interesses similares e viver uma paixão que sinto estar desvanecendo. Eu queria que as coisas pudessem voltar a ser como eram antes, quando éramos mais aventureiros e otimistas juntos. Estou ciente de que parte dessa mudança pode ser atribuída às lutas emocionais que ela enfrenta, mas também reconheço que ambos merecemos felicidade e realização pessoal. Não tenho respostas fáceis ou soluções imediatas, mas queria externalizar, de alguma forma, os meus sentimentos. Obrigado por terem lido esse desabafo. Ela disse que só aceitou sair comigo porque escrevo bem, e não sei o que pensar. Na semana passada nos conhecemos, lá no guichê da repartição. Mulherona bonita, grandona, saudável, 27 anos, tinha um filho pequeno com nome de índio, um garoto que, como toda criança, consegui conquistar com chocolates, que sempre tenho no armário para certas ocasiões. Aliás, as crianças são apenas maliciosas e desconfiadas nos livros e filmes. O garoto não poderia ver mal quem tanto o agradou, e a mãe não podia ser inimiga ou indiferente a quem gostasse do seu filho. Fiz a ponte entre os corações do filho e da mãe. Não foi um fingimento, mas, sim, um trabalho levado a sério e bastante meditado. Prolonguei o atendimento um pouco, puxei assunto, perguntei sobre a vida, mais do que o atendimento exigia, e, ao entregar-lhe a declaração que precisava para o filho, me despedi prometendo acompanhar o caso. 2 dias depois, enviei mensagem. Simples, protocolar, burocrática, perguntava se conseguirá a vaga para o guri lá no CEMEI, ao que respondeu rápido, e começamos a conversar. Trocamos mensagens até o fim da semana, e, como a convidasse para um café no sábado, disse que não poderia, porque ficaria com o filho, e o pai o pegaria apenas na segunda-feira. Segunda, véspera de feriado, o prefeito resolvera emendar tudo, coisa rara até mesmo no serviço público. Agradeci a Deus, à gestão, ao próprio universo, ao feriado, andei até rezando pela alma do Marechal Deodoro, homenzarrão valente que hoje é nome de rua, por ter proclamado a República no dia 15, justamente no dia 15, e não um dia antes ou depois. Com muito tato, não fosse isso dar problema, disse que poderíamos sair na segunda, dia em que sempre visito o parque municipal, menti, e gostaria que fosse comigo. Ela aceitou,
e o encontro rolou perfeito. Não era alguém para namorar, para trazer para a vida, nada disso. Foi apenas um encontro fortuito de dois desocupados carentes de amor e sexo. No fim do dia, porém, quando eu estava chamando o Uber para levá-lo em casa, ela me disse algo que me surpreendeu. Aceitei sair com você porque você escreve bem, e eu gosto de quem usa ênclise. Deus do céu! Tanta coisa para ela gostar, o sincericídio continuou, você é convencido, mas a forma como escreve me derreteu. Ao ouvir aquilo, prometi mentalmente mandar rezar uma missa pelas almas das minhas professoras de português do primário. A aparência da mulher não era de quem gostasse de poesia, de Clarice doutras literatices, autona, grande mesmo, parecia mais gostar de fisiculturismo, basquete. Relendo a conversa no WhatsApp, muito mais tarde, descobri a ênclise e a mensagem dizia que vou buscá-la, não se preocupe, é minha convidada, e faço questão, e assim mesmo, com ponto e vírgula e 3 pontinhos, mas ela gostou mesmo do buscá-la, ênclise que usei sem sentir. Quem é mais louco? Eu, a mulher ou a língua portuguesa?